Quem levou o maior golpe, saiu mais prejudicado com essa operação do Rio de Janeiro não foi o narcotráfico, nem o crime organizado, nem o narcoterrorismo. Quem levou o maior golpe e sofreu o maior impacto foi o governo Lula. O governador do Rio de Janeiro, eu acho que ele não tem noção do impacto que essa operação no Rio de Janeiro teve na aprovação do governo. Vamos lá. Nos últimos meses, o governo realmente começou a melhorar na sua questão de aprovação, depois de R$500 bilhão que o Sidoni jogou e despejou nas redes sociais, na imprensa, no impulsionamento, pagando influenciadores, pagando agências, pagando robôs. Eles realmente começaram a maquiar um pouco, né, a cara do governo, e a rejeição, vamos ser sinceros, começou a cair. E aí o Cláudio Castro decide fazer essa operação que coincidiu de acontecer 2 dias depois do Lula dizer que o traficante é vítima do usuário. Cara, isso parece intervenção divina. Ele fala que traficante é vítima do usuário. 2 dias depois, nós temos uma operação no Rio de Janeiro contra o narcotráfico. A esquerda nacional ficou do lado do narcotráfico. O Lula, os seus ministros, os ministros do STF, ficaram do lado do narcotráfico. E a população não gostou disso. E aí começam a surgir os resultados. Olha que, de repente, o principal problema no Brasil agora é facção criminosa e narcotráfico. E como é que está o Lula nessa situação? A avaliação do trabalho do Lula em relação ao combate ao tráfico de drogas. Isso aqui é uma bomba para esse governo. Esse governo que estava aí todo otimista, né, acreditando que vai ser eleito no primeiro turno, de repente, o povo brasileiro percebe que nós temos um presidente e um partido dos traficantes e um presidente dos traficantes. 45% péssimo, 5% ótimo e 8,3% bom. Isso aqui, gente, entre o bom e o ótimo, isso aqui é terrível, esse resultado. É um resultado esdrúxulo, vergonhoso. Esse é o resultado que o Lula tem em relação ao combate ao narcotráfico, que agora se tornou a preocupação número 1 do Brasil. Saiu uma pesquisa recente mostrando que 50 milhões de brasileiros vivem sob o comando de facções criminosas. De repente, nós temos aí um presidente que defende essas facções. Para piorar, Lula, essa semana, foi fazer um evento para colocar o Boulos como ministro. Boulos, um cara que foi chefe de um grupo criminoso aí, que é o MTST. O Boulos, durante o evento dele, ele pede 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Operação do Rio de Janeiro. Ou seja, o Boulos, no Palácio do Planalto, em um evento em que ele está tomando posse como ministro, ele pede 1 minuto de silêncio pelos traficantes. Resultado: 60% acham que gesto de Boulos foi inapropriado. O novo ministro pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas da mega operação no Rio. Presta atenção, o seu primeiro ato como ministro do Lula foi pedir 1 minuto de silêncio para traficantes. Deixa isso assentar um pouco. O primeiro ato do ministro da institucional, da Casa Civil, o que ele é ministro mesmo? Ele é ministro dos movimentos sociais. O primeiro ato dele foi pedir 1 minuto de silêncio pela morte de traficantes. Eu não vou falar o resto dos adjetivos, senão o YouTube derruba meu canal. Então nós temos, Lula fala que traficante é vítima de usuário. Depois tem a mega operação. A mega operação parece que teve maior impacto justamente nesse governo, porque o Brasil de repente acordou. E aí começou a viralizar os vídeos dos prisioneiros fazendo L, celebrando a vitória do Lula, dos traficantes dando tiro para cima para celebrar a vitória do Lula. Aí vem o áudio do Marcola falando que prefere Lula, vem o áudio de outro líder lá do PCC falando que com o PT eles têm diálogos cabulosos. Aí vem a foto do Boulos ao lado da rainha do tráfico, da dama do tráfico. E de repente a internet resgata todas essas evidências da intrínseca ligação entre PT, esquerda e o narcotráfico. E o povo acorda. O povo, peraí, esse governo é o governo do tráfico, ele é o governo dos traficantes. E não só ele, a Suprema Corte também. E aí o Lula recebeu uma orientação. Antes, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Aqui é só alguns segundinhos. As falas do Lula recentemente. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Importante para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro,
você não compra. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários. Lula tem feito uma sequência de falas tão absurdas que os seus aliados e o Sidônio foram obrigados a pedir para ele isso aqui, ó. Para evitar gafes, Lula é orientado a não dar declarações de improviso sobre segurança pública. Aliados do presidente afirmam que a orientação é para evitar falas sobre segurança pública que podem ser usadas contra o governo petista. O que é falas de improviso? Falas de improviso é você falar o que você realmente pensa. Quando o Lula fala sobre segurança pública, levando em consideração os seus reais valores internos, seus princípios, sua estrutura de hierarquia, ele sempre defende bandido e ataca a polícia. Então, para evitar que o Lula faça isso novamente, nesse momento onde o povo está percebendo que esse governo é o governo que ajuda o narcotráfico, o povo do Lula pediu, cala a boca, não fala mais besteira, fica calado, toda vez que você abre a boca só dá problema. Mas agora é tarde demais. Aquela onda de otimismo do governo acabou, a população está começando a entender o que é esse governo, o que ele realmente representa, de que lado ele realmente está. E aí nós temos a pesquisa mostrando que as pessoas que moram na favela estão gritando por socorro. Quando você tem 90% das pessoas na favela batendo palma e celebrando, aprovando a operação do Rio de Janeiro, essas pessoas estão, na verdade, pedindo socorro. Por favor, nós não aguentamos mais viver desse jeito. Nos ajudem. Só que foi Lula, é a turma dele, que fala que a polícia não pode entrar lá. Só que essas pessoas, muitas delas são obrigadas a votar no Lula. Esse é o problema. Essas áreas dominadas pelo narcotráfico, essas pessoas vivem sob um comando, elas são reféns. Elas são obrigadas a votar na esquerda. E se alguém ali compartilha coisa do Bolsonaro ou distribui panfleto do Bolsonaro da direita, elas são perseguidas, são chicoteadas e até mesmo assassinadas. Esse é o governo que defende o narcotráfico e ataca o cidadão que quer trabalhar. Resumindo, para a gente chegar numa conclusão nesse vídeo que já está longo, todo o otimismo que o governo achou que ia ser uma reação a longo prazo caiu por terra. O Brasil acordou. Esse é o governo do tráfico, é o governo do crime, é o governo das facções criminosas, é o governo que pede para os Estados Unidos não reconhecer PCC e Comando Vermelho como terroristas. É o governo que agora, nessa próxima semana ou na semana seguinte, quando nós tentarmos votar o PL, que muda a categoria de facção criminosa para terrorismo, este governo vai defender. Ele vai defender o PCC, ele vai defender o Comando Vermelho. Sabe por quê? Porque se eles forem reconhecidos como grupos terroristas, as penas, a possibilidade de operação policial se torna muito mais ampla. E aí é onde eles odeiam o que eu falo, mas eu vou te dizer. Quem financia boa parte das grandes figuras do esquerdismo no Brasil é facção criminosa. Quando um vagabundo vai lá e compra uma droga, uma parte desse dinheiro vai para comprar fuzil, uma parte vai para o chefe da facção, uma parte vai para a campanha de esquerdistas.